Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos resolver a questão número 76 da Unesp de 2026, uma questão onde ele estava interessado em estudar a projeção na horizontal do movimento de um pêndulo, certo? Então ele falava aqui da sombra que essa bolinha realiza no chão conforme ela oscila nesse movimento pendular. E ele diz que este movimento vai ser modelado como um movimento harmônico simples, o nosso famoso MHS, cuja velocidade foi dada pela seguinte função horária. E o que ele deseja saber é a aceleração escalar média que essa sombra então realiza entre os instantes um e 4. Mas antes da gente começar a resolver, eu sou o professor Bruno da Academia de Ciências Exatas e se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir, de comentar e principalmente de entrar em contato conosco para marcar sua aula. Então, para resolver a velocidade média nesse exercício, apesar dele ter dado uma função aqui um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a lidar, basta lembrar que a aceleração média é sempre dada como a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo no qual esta variação ocorre. E o que é uma variação de uma grandeza física mesmo? É sempre o valor final menos o valor inicial. Então, variação da velocidade, a velocidade no instante final que ele deseja conhecer, o v avaliado no 4, menos o v inicial, o v avaliado no 1. O 1 e o 4 são o início e o fim, porque é o que ele disse aqui no enunciado. E a variação de tempo? Pois bem, o tempo final menos o tempo inicial. 4 menos 1. Com isso, então, pessoal, a gente consegue ver que a aceleração média nada mais é do que a diferença do v no instante 4 e do v no instante 1 dividido por 3, que é o resultado aqui dessa subtração que ocorre no intervalo de tempo. Então a gente salva essa equação porque a gente já percebeu o que a gente precisa para resolver o exercício. Preciso descobrir quanto vale esse v quando t é 4, quando vale esse v quando t é 1, subtrair e dividir por 3. Apenas isso. Então vamos avaliar a velocidade no instante 4. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Substituir a variável aqui, que é o tempo, na função horária pelo valor que eu desejo, que é o 4. Então, aqui vai ficar 0,3 π sobre 2. Aqui a gente tem o seno de quem? Do π sobre 2 vezes o tempo, que é o 4. Estou avaliando primeiro aqui no 4. Pois bem, 4 dividido por 2 dá 2. Então, tudo que a gente tem aqui é menos 0,3π seno, quem que sobrou aqui dentro? 4 sobre 2 é 2, e aí sobrou o π, certo? E a gente tem esse 2 que está aqui dividindo. Tomem muito cuidado que a gente não pode cortar esse 2 com esse. Isso aqui está dentro do argumento da função, tá bom? Então, a gente precisa saber quanto vale o seno de 2π. Para isso, eu desenhei aqui o círculo trigonométrico para a gente relembrar rapidinho como ele funciona. Ele é um círculo cujo eixo horizontal vai medir o valor do cosseno e o eixo vertical o valor do seno. E ele é um círculo que, por definição, o raio vale sempre 1, tá bom? Então, a distância de qualquer ponto do círculo até o meio aqui é sempre 1. Então, vamos lá. Π sobre 2 é uma volta completa, exatamente uma volta completa quando a gente está trabalhando em radiano, certo? Π sobre 2 radiano equivale aos 360 graus. Então, é como se eu saísse daqui e realmente desse uma volta completa no círculo. E onde que eu vou parar?
exatamente aqui. Então, esse ponto que eu parei, qual a distância que ele está da origem? No eixo do cosseno 1, mas no eixo do seno, zero. Esse ponto aqui, quando eu jogo ele aqui no eixo do seno, ele já bate exatamente aqui no zero. Lembrando, eu estou avaliando a função seno, então o que me interessa é que o valor desta função para quando o ângulo é 2π é zero. O seno é zero. E aí vale lembrar que qualquer coisa vezes zero é zero. Então, esse menos 0,3π sobre 2 vezes zero simplesmente anula o valor da velocidade nesse ponto. E ele diz aqui no enunciado para a gente que essa função está expressando velocidade em metros por segundo, tá? Por isso que eu deixei em metros por segundo. Pois bem, devemos repetir o procedimento aqui para quando agora o tempo for 1. Então, novamente, aqui dentro da função, no lugar do tempo, eu tenho que pôr o tempo que eu desejo, que é 1. E aí a gente não pode esquecer que tem esse sobre 2 aqui fora na função. Show? Bom, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então aqui a gente tem que avaliar o seno de π sobre 2. Se 2π é uma volta, π sobre 2 é isso aqui dividido por 4. Só que é um quarto de volta. Então eu sempre saio aqui do zero, crescendo no sentido anti-horário. Um quarto de volta eu paro exatamente nesse ponto. E aí a distância desse ponto até o centro é exatamente o raio, que vale 1 para o seno. Interessante notar aqui que para o cosseno aqui agora daria zero, certo? Vamos só deixar aqui o nosso círculo limpinho de novo. E isso aqui a gente já descobriu que vale 1 e, portanto, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então, o valor de V1 é esse menos 0,3π sobre 2. De novo, o que a gente calcula vindo da função horária está sendo medido em metros por segundo. Pois bem, obtemos o V4 e o V1 que a gente precisava para saber a aceleração. Agora basta a gente substituir de novo nessa primeira formulinha aí que a gente obteve. O valor de V4 deu zero menos o valor do V1, que é menos 0,3π sobre 2. E tudo isso tem que ser dividido. Aqui na nossa fórmula da aceleração, a gente descobriu que era por 3. Então, dividido por 3, menos vezes menos no produto dá mais. Então, zero mais qualquer coisa é essa coisa, né? O zero é o elemento neutro da adição. Então, ele não altera o valor. E aí a gente obtém esta fração aqui. Esta fração tem uma fração dividida por um número. A gente pode lembrar que nesse caso eu sempre tenho um no denominador quando eu não tenho nada. O número que é omitido no denominador é 1. Transformo isso numa fração de duas frações e a gente resolve fazendo simplesmente a regrinha de pegar a primeira e multiplicar pelo inverso dessa segunda. Então, o que estava aqui no denominador embaixo vem para o numerador em cima, e o que estava no numerador em cima vem para o denominador embaixo. Resolvendo essa continha, basta agora multiplicar os numeradores e os denominadores. 0,3π sobre 2 vezes 0,3. Aqui, então, 0,3 sobre 3 dá 0,1. Basta fazer a simplificação dessa fração.
certo? E 0,1 sobre 2 é 0,05. E, e se as velocidades estavam em metro por segundo e eu dividi por mais um segundo na aceleração, a unidade da aceleração fica em metro por segundo ao quadrado. E deste modo, nós obtemos aqui que a resposta correta é a letra A. Certo, pessoal? Até a próxima!